Toma! Olha, por favor, Pedro. Essa eu lembrei da minha mãe. Eu preciso ir embora. Mas, por favor, deixa eu só te pedir uma coisa. Quando ele fizer uma brincadeira que vai ser muito engraçada aqui, que ninguém percebeu, a quinta série que mora em mim e você, zoa ele por mim, por favor. Eu já caí na pressão. Recuei. Eu não entendi nada. O que houve? Eu entendi. Já recuei, já. não. Sou malandro. Olha aqui, ó. Eu não entendi. Você entendeu, ô DJ Careca? Entendeu? Depois eu te conto. Depois Deixa o você me VT conta. rodar Tá bom, aí. olha aqui, deixa eu falar. Já o Vene tem uma brincadeira hoje com o Corinthians. A gente vai explicar essa situação toda. Negócio de fair play, negócio de pagar, não vai pagar o Hugo, é isso. E o Flamengo segue fazendo os ajustes dele, os ajustes necessários, né? Pra encarar o Fluminense do Cris lá pelo Brasileirão. Montou uma logística pra ter os jogadores convocados nessa data FIFA à disposição para esse clássico. Vamos ver. Um técnico que trabalha a motivação do grupo e que está cada dia mais entrosado com a equipe. Agora falta pouco para os rubro-negros verem mais uma vez Felipe Luiz comandar o grupo diante do rival Fluminense. E além do clima mais leve, ainda tem boa notícia. Alexandro já treinou com o elenco. O lateral desfalcou o time contra o Bahia após o incômodo muscular na coxa direita, mas aproveitou a data FIFA para se recuperar e já fez exercícios normalmente. Mais um reforço importante para o rubro-negro que fará também uma manobra para contar com os jogadores convocados. O clube fretou um avião particular para trazer os atletas do Uruguai e do Equador. Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Plata retornarão direto da partida para o Brasil e são esperados no CT do Ninho do Urubu para o treinamento da tarde de quarta. Apenas Pulgar que tem situação diferente, já que o Chile encara a Colômbia em Barranquilha e o volante chegará ao Brasil somente na quarta tarde. O Flamengo quer voltar da data FIFA ainda mais forte para encarar os desafios de uma semana decisiva para o rubro-negro. Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, boa tarde Boa pra tarde. vocês. Você de casa, boa tarde. Obrigada por deixar a gente entrar todo dia na casa de vocês, no estabelecimento, na empresa. Participa com a gente agora que o Twitter parou de brigar com o Brasil. No bar também. No bar Tem também, muitos. restaurante. Muitos. Põe aqui na tela, hashtag SBT Esportivo, assim você participa com a gente. @SBT Rio, você segue a gente lá no Twitter e consegue conversar com o SBT Esportivo. Vene Casagrande, isso não é atípico, né? O Flamengo promover aí uma logística para conseguir trazer seus jogadores a tempo e com mais conforto pro... Ué. Como assim? Ué, o que eu levei até um susto? Calma aí. O Flamengo vai promover a logística para trazer os jogadores mais rapidamente para jogar? E a data da Copa do Brasil mudou para não ter os jogadores? Meu Deus do céu! Olha só, quer reclamar, manda áudio, hein? Não. Eu não tô reclamando. Isso No não lugar de chorar. Aqui, liga pro 90 e reclama. Eu só achei curioso. Aí, quer o número do STJD pra reclamar? Eu achei curioso. O que aconteceu? Porque na Copa do Brasil, o Flamengo pediu alteração de datas, assim como o Atlético Mineiro, para que os jogadores pudessem ter um tempo de descanso e não cheguem na decisão cansados, né? Isso que aconteceu com o Vasco, por exemplo, nas quartas Não, mas de final. olha só. Peraí, deixa eu Ele tá terminar. Tá bom, depois eu... Isso que aconteceu com o Vasco nas quartas de final, por verdade. exemplo. E que os caras chegaram na madrugada do jogo. Aí o Flamengo vai fretar um voo para utilizar esses jogadores convocados no Campeonato Brasileiro. Parou de chorar? Agora eu posso falar? Entendi. Vamos lá. Entendi. O fato do Lá em Flamengo... casa dava briga. O fato do Flamengo fretar um jatinho não quer dizer que os jogadores terão condições de jogo. Segundo, o Eric entendi. Pulgar, pelo visto, não vai ter condições de jogo. Ou seja, porque ele não vai conseguir chegar a tempo para o treino de amanhã. Mas vai fazer todo esse esforço, né? Claro, Se o Flamengo tem condições para isso, sim. Mas você não ter o Eric Pulgar seria um risco muito grande. Entendi. Porque aí você colocaria quem ele. Entende? O Alan, bota o Léo Ortiz. O Alan? De volante. Não é ele? É. Tem Não é ele que é o mas- substituto imediato? Tem o Everton Araújo, que é um bom garoto. Acabou de chorar? Não. Não tem choro nenhum aqui. Também. A gente só tá apontando Também. aqui os fatos. Não. Vene Casagrande. Soltou o bolso lá, sempre o Flamengo faz isso. Jatinho particular, não pega Isso, nada. aliás, já tem tempão que o Flamengo faz isso. O não é Flamengo nem faz sempre novidade, isso. né? E de fato o que eu disse assim, aqui na base da brincadeira com o Lucas Pedrosa, mas é verdade.
O fato do Flamengo fretar um avião para conseguir trazer 6 jogadores a tempo, 6 não, na verdade serão os uruguaios e também o Gonzalo Plata, porque os brasileiros já vão estar aqui no Brasil e vão conseguir chegar a tempo. E aí não terá o Eric Pulgar. Então, assim, o Flamengo teria uma perda absurda. Independentemente disso, eu acho que o Flamengo, e assim, falando sério agora, eu acho que o Flamengo não é o culpado, nem o Vasco da Gama e o Corinthians são culpados nessa situação toda. Para mim, a grande culpada é a CBF. Para mim, a mira da culpa tem que estar mirada para a instituição brasileira que não valoriza o próprio futebol brasileiro. E é verdade, vai depender de muito de como esses jogadores chegarão aqui. Eles vão jogar hoje? Quanto tempo eles vão jogar? Quanto tempo eles ficarão em campo? E a quantidade de minutos que eles ficarão em campo? Eles vão ter condições... Titular, quem é de suas seleções? Das suas seleções? De La Cruz, Arrascaeta, Varela não é mais titular, né? Não podemos mais considerar titular. O Gonzalo Plata também não é. O Eric Pulgar é titular. E esse aí, pelo visto, não vai ter condições mesmo de jogo, porque não vai nem treinar amanhã. Inclusive, o Flamengo vai botar o treino amanhã na parte da tarde, justamente para dar tempo desses jogadores chegarem e se prepararem. Eles não vão treinar, eles só vão regenerar, né? Eles vão ser reavaliados. O que é natural, né? É porque, na verdade, depende da minutagem dos jogos de hoje pela seleção. Exemplo, se o De La Cruz não entrar em campo, ele tem condições de treinar amanhã, normalmente. O Fabrício Bruno, ele vai ter condições. Eu tô lembrando aqui, o Flamengo faz isso desde a época do Guerreiro. O Flamengo... Lembra disso? Ele trazia os guerreiros no jatinho, tu lembra disso? Eu não sei se você vai lembrar, mas o Flamengo fez isso com o Arrascaeta em 2019. Lembro. Que o Arrascaeta jogou na China. Foi na China, se eu não me engano foi isso com o Uruguai. Aí veio correndo, assim, em 24 horas ele jogou de novo e ele arrebentou. O Arrascaeta em 2019 era um absurdo. Então o Flamengo sempre faz isso, não é uma novidade de fato. Mas é óbvio, as condições de jogo desses respectivos atletas dependem muito da minutagem deles com as respectivas seleções. Isso é um ponto, assim, que a gente... fica até chato falar disso o tempo inteiro, mas é o calendário. E eu não sou contra a data FIFA, eu acho ela interessante, inclusive. Pensa o tanto que a gente ia estar reclamando aqui. Eu ia estar reclamando, o Vene ia estar reclamando, se os jogos estivessem acontecendo nesse momento em que o Brasil estivesse lá performando, o Uruguai, a Venezuela, seja o que for, os times que têm mais convocados são os times que acabam reclamando mais. Mas eu acho a gente fica com saudade do jogo, mas a data FIFA é importante para você não ter esse tipo de problema. Sim. A gente já está falando como na Copa América. O Flamengo ficou 9 jogos sem os seus principais personames. Eu particularmente não gosto da data FIFA. Tu não gosta? Não, eu acho um saco, pra ser muito honesto. Não, eu também, como fã do futebol, viver de futebol, pra gente é muito ruim ficar sem jogo, né? Mas a gente tem jogo, só que é chato. Não. Tem jogo. Não é do... porque, tem jogo na verdade, no mundo inteiro. a data FIFA, se você parar e analisar, ela é mal feita também. Porque a partir do momento que você bota a data FIFA para valorizar os jogadores, mas amanhã já tem jogo. Quais jogadores que estão com as seleções vão conseguir jogar amanhã pelos seus clubes? Então, eu acho um erro. Eu acho um erro também. Eu já falei aqui. Esse calendário tinha que ser totalmente revisto. Talvez, sei lá, fazer um mês só da data FIFA, com os jogadores lá mais tempo com a seleção. E aí você tem um calendário de jogos ali, como já tem um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, e depois você não desfalca os seus atletas. Gente, o Flamengo perdeu o seu principal jogador por conta de uma data FIFA. Obviamente, a culpa do Brasil não é, mas ele estava lá com a seleção brasileira e ele se machucou com a seleção brasileira. Tanto é que a FIFA e a CBF vão dividir o salário deles. E eu poderia citar aqui tantos outros que têm problemas dentro da data FIFA numa temporada onde você perde um jogador muito importante para a sua equipe. Fora que hoje o torcedor, obviamente, fica feliz pelo atleta, o atleta ele vai para uma seleção, é um prêmio enorme, mas o torcedor tem medo de perder esse atleta na sua seleção. Então, assim, esse calendário tinha que ser revisto. Não só o da CBF, mas também o das próprias datas FIFA. Eu vou dar um exemplo aqui. Você sabia que o Mbappé está negando jogar algumas datas FIFA pela França por considerar que esses jogos não são interessantes para a carreira dele? Que o Yamal, por exemplo, também lá, que é do Barcelona e é espanhol, saiu da data FIFA, né? O jovem Yamal, que é um cracaço aí, uma das maiores joias do futebol atualmente, também saiu da data FIFA para poder focar no seu clube. Então, assim, até que ponto essa data FIFA é importante? Até que ponto essa data FIFA não é maléfica aos clubes e benéfica, teoricamente, às federações, mas no final das contas isso não muda muito na carreira do atleta. Fora que lá na Europa eles também estão reclamando de calendário. E eu não tenho dúvida que esse movimento de negar a data FIFA
Tem a ver com isso também. O Mbappé quer jogar o Campeonato Espanhol e a Champions League ou ele quer jogar um jogo da França e da Hungria completamente sem valor? Eu tenho certeza que ele vai querer jogar o do Real Madrid. Vene Casagrande, a novela do Hugo Souza continua, né? Estamos falando dela aqui há algum tempo, né? O Corinthians segue sem chegar a um consenso com o Flamengo sobre a aquisição definitiva do goleiro Hugo Souza. Eu queria que você explicasse. Ô Big Boys, a gente conseguiu a sonora do rapaz e não temos autorização para usar a sonora. Então explica para o pessoal que sonora é essa, o que aconteceu, que fala é essa e quem falou, Vene Casagrande? Vamos lá. Ontem o Fred Luz, que é CEO, ou seja, um cargo extremamente importante, CEO do Corinthians, ele deu uma entrevista ao UOL. E ele foi questionado sobre as dívidas do Corinthians, sobretudo a dívida com o Cuiabá. Entrevista ao André. Ao André Renan do UOL, jornalista do UOL. E aí, durante essa entrevista, ele explicou a situação, ele disse que o Corinthians não é um clube caloteiro, o que há apenas um descasamento entre a data de pagamento e o dia do pagamento. Descasamento. Ele utilizou essa palavra. O que seria um descasamento? Se eu fosse o jornalista, eu teria perguntado, mas o que seria um descasamento? Ele quis dizer que ele não consegue encontrar uma data ideal para o pagamento com o dia do vencimento do boleto. Fernandinha, é basicamente eu ligar para o meu banco e dizer, olha, tá vendo esse cartão de crédito aqui que a fatura venceu? Tá acontecendo um descasamento. Então eu não sou caloteiro, então assim, tem como você não me cobrar mais isso? E ele já avisa nessa entrevista que ele não vai pagar os valores, as dívidas, as parcelas, sendo que essa mesma diretoria foi que fechou o parcelamento de toda essa confusão toda, do Mateuzinho, do Ranieri junto ao Cuiabá e vários outros, e também do Hugo Souza, que está tentando dar um calote no Flamengo, e o Flamengo, de maneira estratégica, está conseguindo segurar essa situação. Então, como assim um clube, um diretor, um CEO do Corinthians, que é um clube enorme, tem a cara de pau de chegar e dizer, chegar e dizer... Cadê? O Giovani que tá aí. Ô, Giovani, cara de pau. Vai, tem até óleo de peroba aqui, ó, que a produção que a Nath colocou, ó. Olha aí, escudo do Corinthians, cara de pau. É isso que o Fred Luz é quando ele dá uma entrevista dizendo que não faz os pagamentos, que o Corinthians não é caloteiro, porque há um descasamento entre o dia do vencimento do boleto e também com o pagamento. Isso é um tremendo um absurdo. E sabe por que é um absurdo? Porque o Corinthians continua gastando como se não houvesse amanhã. Tem o Memphis Depay lá que está custando, sei lá, 3 milhões de reais por mês. É o jogador mais caro hoje da folha salarial do Brasil. Aí a gente vê o Cuiabá sofrendo. Da América do Sul. Da América do Sul. O Cuiabá sofrendo porque também não consegue fazer contratações, brigando para não cair igual ao Corinthians. Aí a gente vê o Mateuzinho que vai entrar em campo no domingo contra o Flamengo. Eles não fizeram pagamento no Mateuzinho. E se o Mateuzinho faz o gol da classificação em cima do Flamengo? Como é que fica? É o famoso doping financeiro. Então o Corinthians está sendo cara de pau. Deve, não nega e vai pagar sabe-se lá quando. Esse é o Fred, né? Esse é o Fred Luz, que inclusive trabalhou no Flamengo também, tá? Sim. Ele também fez parte da diretoria do Flamengo. Eu lembro, sim. Ô, Pedrosa, é uma situação que a gente fala aqui, quando começaram os holofotes pro Botafogo em relação ao fair play financeiro, você foi a primeira pessoa a falar, não, gente, entenda, o fair play financeiro que a gente pede, na verdade, a gente tem que focar no Corinthians. O que está acontecendo com o Corinthians e toda esse momento dessa temporada em que há contratações e contratações. Me lembra muito a década de 90, né? Em que os clubes às vezes sabiam que não iam conseguir pagar ou que não conseguiriam algum calibre, né, financeiro de um jogador e mesmo assim fazia. O Corinthians está fazendo isso e que é uma coisa em comum dessa forma, porque se a gente parar para pensar, aí começa na 2010 para cá, os clubes começaram a ver que as dívidas estavam sufocando os clubes e começaram a ter até um novo formato de valores para jogadores no Brasil, lembra? A gente falava assim, o fulano ganha só 300 mil, começou a ter 50 mil, salário a criação de 30 do teto mil. salarial, né? Exatamente, foi feito muitas Pedrosa. vezes para essa austeridade. O Corinthians ele foi na contramão da maioria dos clubes aqui no futebol brasileiro no sentido dessa austeridade. Eu digo isso porque existem vários e vários clubes que devem no Brasil, tá, Fernanda? Isso não é uma particularidade do Corinthians. Só que a forma como o Corinthians está fazendo as coisas é uma forma que você olha e fala assim, cara, não é possível que um clube que está devendo 2 bilhões de reais, que não paga contas simples, como compra de jogadores, que não consegue honrar seus compromissos, que atrasa direito de imagem, que atrasa salário, vá lá e contrata um cara de 3 milhões e meio. Isso aí, Fernanda, na letra fria da lei, o Corinthians não está ferindo nenhum tipo de regra. Por quê? Porque não existe a regra.
Dentro da regra não existe a regra. O Corinthians pode fazer o que ele quiser, mas para mim é algo que tem que ser chamado a atenção justamente por conta disso. Fair play financeiro. Por que foi criado o fair play financeiro? Porque você não pode gastar mais do que você arrecada, justamente para você ter saúde financeira dentro do seu clube, não só proteger o seu clube, mas também proteger a isonomia do campeonato quando você vai contratar um jogador do outro adversário, como acontece nesse caso do Corinthians e do Ranieri. E o Corinthians, se tivesse fair play financeiro aqui, estaria banido, estaria perdendo pontos, estaria com um monte de danos, digamos assim, nesse sentido. Então, assim, eu lamento muito essa forma. A entrevista do Fred Luz eu também vi. É uma entrevista lamentável, onde ele começa a embaralhar palavras bonitas para poder negar o seguinte: devo, não nego, pago quando puder, e vai continuar sendo assim e vira bola de neve. Então, assim, ao fair play financeiro do Botafogo. O Botafogo teve um problema aí, por exemplo, com o América Mineiro em relação ao Carlos Alberto. O Vasco já teve problema com o São Paulo e com o Atlético Mineiro, das compras do Jair e do Léo Pelé. A gente pode citar vários aqui, mas assim, os clubes estão tentando resolver. O Corinthians está fazendo as coisas de forma descarada. O Corinthians gasta 3,5 milhões em um jogador, sendo que tem clube de Série A que deve ter uma folha de no máximo 6 milhões de reais. Então, assim, eu não consigo ver isonomia nisso. Olha só, o Vasco promoveu um encontro, a gente contou aqui outro dia, nasceu uma menina, o pai foi lá e registrou o nome dela